Como a Rainha Elizabeth I morreu? A Rainha Elizabeth I foi uma influente rainha da Inglaterra, reinando durante um período de agitação econômica, política e religiosa. Ela presidiu uma era de expansão econômica e política, que estabeleceu a estrutura para o domínio posterior da Grã-Bretanha como potência mundial. Foi a Rainha Elizabeth quem também estabeleceu a supremacia do protestantismo na Inglaterra. Elizabeth I nasceu em Greenwich, Inglaterra, em 7 de setembro de 1533. Ela era filha de Henrique VIII e Ana Bolena. Ana Bolena foi a segunda esposa de Henrique. Ele se divorciou de sua primeira esposa, Catarina de Aragão, depois que ela não conseguiu lhe dar um herdeiro masculino. Infelizmente, Ana Bolena também não conseguiu ter um herdeiro homem e seria executada por traição quando Elizabeth tinha apenas 2 anos. Com a morte de sua mãe, ela acabaria sendo criada por Catherine Parr. Quando criança, Elizabeth provou ser precoce e rápida em aprender. Ela se destacou em estudos acadêmicos e também nos esportes. Ela aprendeu a arte de falar em público, que provou ser uma habilidade muito eficaz para seu reinado. Após a morte de Henrique VIII e do seu único filho Eduardo, o trono da Inglaterra acabou ficando para Joana Grey, mas seu reinado foi muito curto, e acabou sendo substituída por Maria I. Com o tempo Elizabeth acabou ganhando a confiança de sua meia-irmã, que mesmo sendo protestante acabou sendo escolhida como sucessora de Maria I. Em 1558 Maria I morreu, deixando Elizabeth como rainha. Apesar de Maria exigir a permanência da fé católica, como a religião oficial da Inglaterra, Elizabeth ignorou seu desejo e restabeleceu o protestantismo como a fé de seu reino. No entanto, Elizabeth desejava evitar os extremos religiosos do reinado de Maria e Eduardo e procurou permitir que as pessoas praticassem a religião de sua escolha. No entanto, mais tarde em seu reinado, foi alegado que conspiradores católicos estavam tentando matar a rainha. Como consequência, as leis contra os católicos foram endurecidas. Elizabeth I tinha muitas habilidades importantes como rainha e estadista. Ela era perspicaz, inteligente e articulada. Ela se cercou de conselheiros habilidosos e desarmou muitas crises em potencial. No entanto, ela também foi criticada por ser às vezes implacável e indecisa. Vários oponentes políticos foram executados por traição, embora, em comparação com seu pai Henrique VIII, seu reinado tenha sido muito mais tranquilo. Ao longo de sua vida, ela permaneceu solteira, apesar das frequentes tentativas do parlamento de convencê-la a ter um herdeiro. No entanto, apesar de muitos relacionamentos com membros da corte, Elizabeth nunca deu qualquer indicação de que desejava se casar. Por esta razão, ela era muitas vezes referida como a Rainha Virgem. No entanto, sua falta de herdeiro direto significava que ela era a última dos monarcas Tudor. Durante os últimos anos de Elizabeth I, sua saúde vinha se deteriorando gradualmente, amigos próximos falecendo e beleza desaparecendo. Ela começou a sofrer de crises de melancolia e o que chamaríamos no século XXI, depressão. Em 1590, a rainha perdeu uma de suas assistentes mais próximas, a idosa Blanche Parry. Blanche conhecia Elizabeth desde criança e era muito respeitada pelos serviços que prestava para a coroa inglesa. Em 1598, outro amigo íntimo de Elizabeth faleceu, seu conselheiro William Cecil. Cecil tinha sido um defensor devoto e confidente de Elizabeth desde sua juventude. A rainha ficou arrasada com a perda dessas figuras importantes, e acabou levando ela a uma reclusão autoimposta. Logo em seguida a rainha passou por um momento muito difícil. Quando aconteceu a execução de Robert de Vereux, o conde de Essex, em 25 de fevereiro de 1601. Robert era conhecido como o favorito pelo fato da rainha ter uma grande estima por ele. Ele foi acusado de alta traição e exposto como traidor por planejar uma rebelião que incluía o sequestro da rainha. Em janeiro de 1603, Elizabeth I estava visivelmente doente e em um estado irrecuperável de melancolia e decidiu se retirar para sua residência favorita, o Palácio de Richmond. O local foi escolhido porque era onde a rainha podia passar melhor sua velhice doentia. Durante esse período, Elizabeth se recusou a consumir comida ou bebida suficiente e isso a levou a ficar fisicamente magra.
Suas damas estavam ficando preocupadas e tentaram convencê-la a permitir que um médico a examinasse, mas a rainha recusou veementemente em várias ocasiões. Apenas algumas semanas depois, Elizabeth foi afligida por outra notícia medonha: a morte de sua longa criada, Catherine Howard, condessa de Nottingham. A condessa serviu a rainha por quase 45 anos até sua morte súbita, que parece ter sido o ponto de ruptura do estado mental de Elizabeth. Em fevereiro de 1603, Elizabeth estava de luto pela perda de sua amiga. Embora frágil, deprimida e com quase 70 anos, a rainha manteve sua teimosia e autoridade. Ela se recusou a descansar e ficou de pé por horas e horas. As damas da rainha ficaram tão preocupadas que acabaram estendendo travesseiros no chão de seu quarto para que a rainha se sentasse se decidisse fazê-lo. Durante esses desconfortáveis dias finais, a rainha ficou desorientada, com sentimentos de culpa e arrependimento pela execução de sua falecida prima, Maria da Escócia. Logo ficou óbvio que a rainha estava morrendo. Sua saúde precária misturada com um estado de espírito delirante e deprimido, aproximou sua morte e depois de ser persuadida por Charles Howard, ela finalmente tomou a decisão de se retirar para a cama. Não muito tempo depois, com a rainha descansando na cama em uma condição de pouca consciência, o arcebispo Whitgift foi instruído a ir até sua cabeceira e orar por sua alma imortal. Finalmente, em 24 de março de 1603, a rainha Elizabeth I morreu. Seu corpo foi levado de Richmond para o palácio de Whitehall, onde foi mantido e vigiado por 3 semanas antes de seu funeral luxuoso e imponente. Elizabeth havia morrido em seu 70º ano e deixou um legado eterno. Existem várias causas possíveis para a morte de Elizabeth. Uma crença popular é que Elizabeth gradualmente ficou doente e morreu devido ao envenenamento do sangue. Isso poderia ser através do uso da popular maquiagem baseada em chumbo da época, que Elizabeth tanto gostava. Essas fórmulas mortais de maquiagem eram extremamente tóxicas e perigosas de usar e podiam causar a morte se aplicadas continuamente na pele. Outra doença que deteriora o corpo é o câncer, que pode ter se desenvolvido ao longo do último ano de vida de Elizabeth. Sua morte pode ter sido uma simples infecção nos brônquios, que mais tarde evoluiu para pneumonia, devido à idade avançada da rainha e ao sistema imunológico fraco. Não havia como nenhum dos médicos de Elizabeth dar uma causa direta da morte, em última análise, porque eles não sabiam e ela não permitiu que ninguém a examinasse, nem mesmo após sua morte. E foi assim que a rainha Elizabeth I morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.